Olá, irmãos queridos. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. É o nosso Palavra por Palavra, que cada dia procura ajudar a cada um de nós a rezarmos, a meditarmos, a colocarmos a palavra de Deus semeada em nossos corações em prática na nossa vida. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, muito obrigado por estarmos juntos. E neste dia 7 de agosto, segunda-feira, nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Estamos sempre nesse vai e vem do Evangelho de Mateus, mas é ele o nosso companheiro de jornada, que vai nos indicando como é que precisamos acolher o mistério de Deus na nossa vida. No sábado, tínhamos tido presente a narrativa da morte de João Batista. É como que um texto dobradiça que foi colocado nessa trajetória. Parece que ele fica um pouco fora de sintonia, mas não. Ele quer mostrar o quanto João foi fiel até o fim e o quanto Jesus continua e planifica a missão de João Batista. João Batista preparou o caminho para Jesus, agora o caminho é com Jesus. O caminho sempre rumo à cruz e à ressurreição. E nós começamos o texto que diz assim: quando Jesus soube da morte de João Batista, se retirou para um lugar deserto e solitário, deserto e afastado, e ele foi de barco. Isso é muito interessante, porque o barco, a barca, é sempre símbolo da igreja. Então Jesus, ele vai com a igreja, com a comunidade para um lugar afastado e deserto, o lugar do encontro com Deus. Jesus é aquele que ora sempre. E quando ele precisa de discernimento, de escuta, porque ele, como filho de Deus, filho único de Deus, ele precisa desse contato com o Pai. E nesse caminho, nesse trajeto, as pessoas, quando sabem, é uma multidão, eles seguem Jesus. Então, isso é muito bonito, essa parte. Eles seguem a pé. Jesus vai de barco, eles seguem a pé. Eles ainda não estão como discípulos na comunidade. Jesus sai da barca, igreja em saída, Jesus sai da barca e vê a grande multidão. Ver aqui não é só usar o óculos. Ver é contemplar, é entender, é acolher. É o que diz o versículo seguinte: encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Esse é o bom pastor. Encheu-se de compaixão e curou os doentes. Ao entardecer, os discípulos se aproximam e dizem aquela velha sentença: olha, já é tarde, está na hora desse povo ir embora, porque é tudo afastado. Ele estava num lugar deserto, não diz aonde, né? Está deserto, já é tarde, o povo está com fome e aqui não tem comida para todo mundo. Só que diferente dos discípulos, Jesus pergunta, Jesus diz: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. O tema da campanha da fraternidade deste ano. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos respondem, é um pouquinho diferente dos outros evangelhos, mas os discípulos respondem com aquela bonita afirmação: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Temos 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: tragam até aqui, manda que as multidões se sentem na grama, para lembrar que ele é o bom pastor. Ele pega os pães, pega os peixes, ele abençoa, ele dá graças e ele reparte. E nesta partilha, nesta grande partilha, eles vão comer, todos vão comer, vai sobrar muito, 12 cestos, que serão recolhidos, e os que comeram foram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Esse é o texto, né, queridos amigos? Agora,
esse imperativo, dai-lhes vós mesmos de comer, ele está ainda em vigor, não foi modificado, porque a realidade da fome, a realidade da miséria, a realidade de tantos irmãos e irmãs ainda está presente. Alguns, a maioria, com fome de comida, porque existe muito desperdício, existe muito acúmulo, existe muita má distribuição, mas existem fomes que não se sacia com comida, se sacia com atitudes, com gestos. Pensemos na fome de alguém que está solitário e que precisa de uma companhia, de alguém que está doente, hospitalizado, e a família já está exausta, porque a enfermidade é prolongada. Pensemos no pai de família cujos filhos estão passando por dependência, por vícios. São tantas as fomes, meus queridos. E o Senhor, de novo, conta contigo e comigo. Dai-lhes vós mesmos de comer. Não é só dar um prato de comida, não é só dar uma cesta básica. Precisamos, eu também, imitar o Senhor na compaixão e na cura. Precisamos ver, sentir compaixão e agir. Porque dar de comer, dar uma cesta básica, a maioria das pessoas fazem. As pessoas boas de coração sempre ajudam. Mas com que intensidade? Nós estamos dando como desobriga? Nós estamos dando para nos vermos livres? Ou nós estamos, junto com aquele prato de comida, estamos entregando uma porção do amor que Deus tem por nós? Meditávamos ontem que para vivermos bem a ressurreição, nós precisamos viver também a fraternidade, não é mesmo? A fraternidade é a porta estreita para entendermos o que é vida em plenitude, o que é ser ressuscitado, o que é transfigurar. Vencer a morte, ou vencer a fome, né, as diversas mortes, mas vencer a fome é transfigurar o mundo. E não é falta de comida. Enganam-se as pessoas que dizem que falta comida. Existe muito desperdício. E o texto de hoje, além de nos ensinar a partilha, ele nos ensina também o cuidado com o desperdício. Por isso, meus amigos, a palavra de Deus é palavra de salvação e palavra de conversão. Que tal se nós começássemos a cuidar um pouquinho mais de não fazer comida em excesso, no sentido de sobrar e depois jogar fora, né? Lembremos que tudo o que jogamos fora faz falta na mesa de alguém. Nós podemos até pensar como os discípulos, mas aquele pouquinho não vai fazer diferença. Veja, era só 5 pães e 2 peixes. O pouco, quando tem Jesus, que é o verdadeiro alimento, ele sacia a todo mundo. Poderia ser os 5 pães e os 2 peixes, mas se não tivesse amor, compaixão, intenção, carinho, cuidado, disponibilidade, não iria alimentar ninguém. Alimentou e sobrou. Então vamos juntos. Essa palavra é uma palavra desafiadora. Vamos acolher essa palavra com encanto. Lembremos, é palavra de salvação. E a salvação não acontece só depois. Acontece aqui e agora. É dom gratuito de Deus, do qual nós somos os que proclamamos. Tenha um ótimo dia, um bom começo de semana, cheio das bênçãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito, muito, muito obrigado a todos, de modo muito especial a quem está chegando agora por último. Sejam sempre muito bem-vindos. Se você achar que deva, que possa, que tenha tempo, compartilhe com alguém essa palavra e convide essa pessoa a também ouvir, acolher e praticar nosso palavra por palavra. Tchau, tchau.